Estão ouvindo essa música? É a abertura 1812, que foi composta pelo Tchaikovsky, compositor russo, em 1882. Na época, a ideia era celebrar os 70 anos da derrota da grande armada de Napoleão. Ele tentou invadir a Rússia naquele ano e não deu muito certo. Essa derrota marcou o início do fim da era napoleônica. O Napoleão Bonaparte foi como o Hitler do século XIX, ele queria conquistar a Europa, ele queria conquistar o mundo. E ele estava conseguindo, mas aí ele esbarrou na Rússia. Essa era pelo menos a visão dos russos, e vocês conseguem perceber o orgulho patriótico que essa música representa. E não é difícil perceber que ela segue uma tendência de patriotismo, de orgulho de ser russo, que vem de antes, que vem de um livro publicado alguns anos antes, o Guerra e Paz, do Lev Tolstói, uma das maiores obras da literatura mundial. Como se faz para resenhar um livro de 2.500 páginas em apenas alguns minutos? Apesar de custar caro, ainda mais essa edição super especial da Kozak Naif, apesar de demorar um tempão pra gente ler e apesar de ser pesada, parece que são quase 2 quilos, Guerra e Paz é aquele tipo de livro que, se você tivesse que escolher um livro só para ler antes de morrer, um livro na vida, poderia ser esse, poderia muito facilmente ser esse. Mas aí vocês me perguntam, Isa, isso aí não é exagero? Você já leu muito livro bom, vocês me veem lendo livros bons, eu gosto de ler clássicos, eu criei esse canal para me forçar a ler mais clássicos e obviamente eu já li muitos livros maravilhosos. Mas eu achei o Guerra e Paz daqueles livros ainda mais sensacionais, por vários motivos. O primeiro deles, o óbvio, é porque ele é muito bem escrito. Talvez seja uma questão da tradução. Essa tradução aqui foi feita pelo Rubens Figueiredo e foi muito celebrada na época porque foi a primeira vez que traduziram um livro direto do russo para o português. Mas o Tolstói, ele tem um estilo irônico e bem-humorado. Ele consegue ser sofisticado sem ser incompreensível. Guardadas, é claro, as diferenças, eu senti o mesmo prazer nessa leitura que eu sinto quando eu leio Machado de Assis, e olha que o Machado é mais prolixo que o Tolstói, ou lendo o Charles Dickens. São escritores do século XIX que conseguiam usar a ironia muito bem, de um jeito tão delicioso de ler, e ao mesmo tempo eles conseguiam fazer pesadas críticas à sociedade do tempo deles. E além disso, o Guerra e Paz tem uma diversidade enorme, não só de personagens, que são centenas, não é jeito de falar, são centenas de personagens, não só de personagens, mas também de temáticas. Aqui nesse livro tem praticamente todos os temas que havia nos livros do século XIX somados. Então, além do tema da guerra, né, que é o óbvio, todo o livro ele gira em torno das campanhas, das guerras napoleônicas na Europa, a partir do momento em que a Rússia entrou para essa guerra. Isso foi em 1805. Além desse tema, então, o Tolstói consegue explorar outros grandes temas, como sociedade, política, economia da Rússia naquela época, religião. Ele fala muito sobre religião e ele fala, é claro, de temas da vida particular, temas da vida íntima das pessoas, que são os que a gente mais gosta, né? Amor, amizade, traições, relações familiares muito complicadas, adultério, ambição, desejo de alcançar a glória. Então esses temas que partem do íntimo também são muito bem explorados. Diferentemente de outros autores que viveram na Rússia no século XIX e que eu já resenhei aqui, como o Dostoiévski e o Chekhov, o Tolstói, ele nasceu numa família nobre. Ele era, na verdade, o Conde Tolstói. Isso significa que ele teve tranquilidade para escrever Guerra e Paz, com muito cuidado durante muitos anos, sem se preocupar com dinheiro. E mais, ele conseguiu financiar uma enorme pesquisa histórica que incluiu não só a leitura de tudo que tinha sido escrito sobre o período de Napoleão, as invasões à Rússia,
mas também ele pagou viagens para os locais onde aconteceram as principais batalhas. Ele teve acesso a documentos reais, a cartas escritas por Napoleão, pelos generais russos. O resultado é que Guerra e Paz é uma mistura como eu nunca tinha visto antes, de ficção com história. Então, de todos os personagens, os muitos personagens do livro, a gente pode dividir grosseiramente em dois grupos: os personagens históricos e os personagens ficcionais. Entre os históricos estão naturalmente o Napoleão Bonaparte e também os seus generais, as pessoas importantes do exército dele, o czar Alexandre I. Czar ou czar significa rei lá na Rússia, rei ou imperador. Essas partes mais históricas do livro são as mais cansativas de ler. Eu também tive essa impressão, afinal não é a nossa realidade, é uma época muito antiga. Porém, o Tolstói consegue fazer essa leitura ficar legal mesmo assim, porque ele imagina essas figuras históricas como pessoas reais, inclusive cheias de fraquezas. Então ele leu tanto a respeito delas que ele se sente à vontade para imaginar o que elas estavam pensando, do que elas estavam com medo. Tudo isso, veja bem, era uma novidade na época, porque no tempo do Tolstói, no século XIX, os historiadores tinham uma visão completamente diferente da história. Eles imaginavam as grandes figuras, os grandes líderes militares, como pessoas infalíveis. Eles colocavam esses personagens num pedestal, quase sem falhas. Mas Tolstói considerava esse tipo de visão muito idiota. Ele antecipou a visão de que a história, ela acontece não só pela vontade dos grandes líderes, mas por uma combinação de acontecimentos que são impossíveis até mesmo de se mensurar. É o que ele chama de marcha inevitável dos acontecimentos. E não pense aí que ele está fazendo uma apologia da guerra, que ele considera isso uma coisa bonita. Pelo contrário, para o Tolstói, e ele repete isso em vários momentos da narrativa, não existe insanidade maior do que colocar exércitos de milhares de pessoas para se assassinarem. Talvez a motivação dele ao escrever esse livro tenha sido justamente rebater essa visão dos historiadores que ficavam colocando o Napoleão como um grande herói, como um grande gênio. São as pessoas comuns que definem o rumo da história. E é por isso que ele capricha tanto na outra parte dos personagens, que são os personagens fictícios, as pessoas comuns que vão viver tantas tramas, tantas aventuras, tantas idas e vindas. E a gente se afeiçoa muito por todos eles. Por exemplo, pelo Conde Pierre Bezukhov. Ele é um dos principais personagens da história, é um rapaz, ele tem 20 e poucos anos, ele tem um ótimo coração, mas ele é extremamente influenciável e por isso ele é feito de bobo em várias ocasiões. Outro núcleo importante, que é de longe meu favorito, é o da família Bolkonsky, que é formado pelo velho e excêntrico príncipe Bolkonsky, pela princesa Maria, que, coitada, sofre pra caramba essa menina, mas eu gosto muito dela, e pelo príncipe Andrei. Eles são irmãos, a princesa Maria e o príncipe Andrei, e o príncipe Andrei foi o meu crush. O personagem mais legal, embora ele não seja perfeito, ele faz muita bobagem, mas ele é o personagem que eu mais gostei. Aliás, tem um detalhe bobo que eu não saberia se não houvesse notas de explicação aqui nessa edição. Príncipe era um título de nobreza como outro qualquer, era como se eles fossem condes ou duques. É um detalhe pequeno, mas se eu não soubesse disso, eu teria feito muita confusão ao longo do livro. Viu a importância de uma boa edição? Mas agora, partindo para outro núcleo muito importante, a gente tem a família Rostov, que é formado pelo conde Rostov e pela condessa Rostova. Eles têm vários filhos, entre eles a Vera, que não aparece no seriado, mas tem o filho mais velho, que é o Nikolai, que é muito importante, mas eu não fui muito com a cara dele. Tem a Natália, ou Natasha, que é a famosa Natasha Rostova. Provavelmente, se não fosse pela Anna Karenina, seria a mais importante do Tolstói. Ela é muito polêmica, só isso que eu posso dizer. Ela é polêmica. E tem outros personagens também. Tem a prima deles, a prima Sônia, que é a prima pobre da família, mas que vive junto com eles. Também tem uma importância muito grande na história. Os Rostovs são pessoas de muito bom coração, mas de maneira geral eles me dão nos nervos, porque, gente, eles são aristocracia. Isso significa que eles passam o dia inteiro sem fazer nada.
exceto, né, quando eles tentam fazer alguma coisa, e aí eles fazem bobagem. Outro núcleo, também de nobres, a família Kuragin, ou Kuragin, que é formada pelo príncipe Vassili, pelos filhos dele, a princesa Helene, que é muito linda, muito maravilhosa, encantadora, e o filho Anatoly, que se fosse hoje ele seria um playboy baladeiro. Menção honrosa aqui pro núcleo do Boris Drubetskoy, que embora ele não seja plebeu, ele faz parte da aristocracia também, mas ele não é tão bem nascido quanto os outros, ele não tem uma fortuna garantida como os outros, então ele é de longe o personagem mais ambicioso do livro inteiro. Ele me lembrou muito o Julien Sorel do Vermelho e o Negro, do Stendhal. Mas então é isso, peças apresentadas, vamos colocar esses personagens para jogar. E o tabuleiro, como vocês sabem, é uma Rússia aristocrática que adoraria ser francesa, porém mal tinha saído da Idade Média. E para o jogo ficar ainda mais interessante, vamos colocar o Napoleão Bonaparte, o grande, o terrível Napoleão, que era o Demogorgon das famílias aristocráticas europeias. Eles tinham pavor dele. Então não se assuste, por favor, gente, não se assuste com o tamanho. Separe algum momento da sua vida para você ler esse livro, você não vai se arrepender, eu garanto. Prefira essa tradução, eu sei que essa edição da Kozak é vendida na Amazon, eu deixo o link aqui embaixo para quem quiser comprar e ajudar o canal. Mas parece que depois, no futuro, a Companhia das Letras vai comprar os direitos da tradução. Isso é bom porque não vai se perder, faz muita diferença a tradução. E se você gostou dessa resenha, não esquece de ver, eu deixei aqui do lado um outro vídeo que eu fiz com dicas para ler Guerra e Paz sem sofrimento. Gente, deixa eu dar um parabéns para Beatriz de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Ela tá fazendo 16 anos hoje. Se eu não mandasse esse beijo, era capaz dela morrer do coração. Bia, parabéns, até a próxima!